Então José vai ali como escravo, mas dali talvez um mês, um pouco mais, um período ali, ele já se torna então administrador da casa ali de Potifar, ou seja, ele já foi promovido. Quer dizer, ele já foi promovido, quer dizer, ele teve um período de humilhação, ele teve um período de dificuldades, começando com a sua família. Eu não vou repetir o que eu já falei ontem, evidentemente, mas toda essa história você lê no livro de Gênesis, né? E interessante que a Bíblia fala que José, ele era formoso de aparência e as pessoas olhavam para ele, realmente ele chamava atenção. Ele tinha ele era jovem, né? Ele era jovem e uma pessoa, primeiro que ele tinha Deus, então ele já era iluminado. Eu sempre digo o seguinte, a pessoa que é iluminada por Deus, independente das aparências físicas, né? Se tem ruga, se não tem ruga, se é jovem ou não, se ele tem o Espírito Santo na vida dele, ele realmente tem uma luz diferente. Ele é iluminado, né? Ele tem a luz de Cristo. Isso é fundamental. E no caso de José, além da luz de Deus na vida dele, ele também era bonito mesmo, né? Fisicamente, então chamava a atenção. E a Bíblia diz que ele estava ali trabalhando então, e diz assim em Gênesis 39, verso 6, e deixou tudo o que tinha na mão de José. Então, aqui o Potifar então entrega nas mãos de José e disse, olha, você vai administrar tudo. Eu não vou acompanhar nada, você vai ser o mordomo, o administrador da minha casa. Ele só não podia o quê? Ele tinha uma esposa, o Potifar. Então ele já deixou ali os limites, você vai cuidar de tudo. Olha o que diz a Bíblia. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Então José teve esse destaque. Pensa bem, gente. O José é vendido pelos seus irmãos. Quer dizer, os irmãos com inveja faz todo esse trajeto contra ele, mas quando ele chega no Egito, aí ele já vai trabalhar já numa casa de um nível maior, de posses, e um homem que era uma autoridade. Aí diz aqui no verso 7, e aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Olha só, quer dizer, agora ele estava trabalhando, já fazia um bom tempo que ele estava lá, estava indo tudo bem, só que a mulher do Potifar, que eu uso a linguagem, a mulher do patrão, começou então a cobiçar José. Viu que o José, o cara era bonito, o camarada, tudo que fazia para frente, o próprio Potifar percebeu que a vida dele prosperou quando José chegou lá. Então vamos aprender duas coisas. Primeiro, se você tem a luz de Deus, se você tem Cristo no coração e faz a coisa certa, Deus vai honrar você. Essa luz de Deus vai iluminar a tua vida de tal forma que onde você chegar, se você for empregado, a empresa vai prosperar porque você tem a bênção de Deus. Se você é patrão, também a empresa vai prosperar, os funcionários prosperarão, porque você tem a bênção de Deus. Olha que interessante. Agora preste atenção, José estava num momento tremendo da vida, um momento maravilhoso, longe da família, mas ali trabalhando, fazendo a sua história, estava indo tudo bem, porém, levanta então essa mulher querendo ter um caso com José. Então você tem que tomar muito cuidado com a vida. Agora há pouco estava falando sobre a vida sentimental e tudo mais. Quantas pessoas perderam uma família, perderam o emprego, perderam muita coisa boa, porque caiu na rede como José. José não caiu. José estava sendo cortejado. E ela, todo dia, já dali um tempo, ela começou a tentar o José. Ela sempre falava, deita-te comigo, vem comigo. E ele fugia disso. Infelizmente, nessa área sexual, vamos dar nome, né? Muita gente tem caído porque tem sido enganada, né? Então, essa palavra profética é uma palavra diferente. É para chamar a atenção da nossa vida. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Você ouviu aí a gente relatar esses 31 anos de casado? Então é isso aí, você tem que cuidar do seu casamento. Você tem que cuidar da sua família, né? Você tem que buscar fazer a coisa certa diante de Deus. Tem muita gente que quer mostrar que está fazendo a coisa certa diante dos homens, mas está fazendo tudo errado debaixo do tapete, tem um monte de sujeira, né? Então tem gente que perante a sociedade aparenta que é perfeito, né? Só tem aparência, mas por dentro está machucado, ferido. Então Jesus quer restaurar. Se você se considera uma pessoa que está bem, que está sendo abençoada, continue nessa fé. Continue na simplicidade do Evangelho. Jesus, ele veio justamente para restaurar a família, restaurar o casamento, restaurar você. E nós, sem Jesus, não somos nada. Jesus é bem claro em João 15, verso 5, no finalzinho do versículo 5, Jesus diz, sem mim nada podereis fazer. Então Deus tem nos sustentado, Deus tem nos fortalecido. Então é oração, é obediência à palavra, é negar alguns pratos de lentilhas, né? Porque aqui José, ele estava tudo indo bem.
Aí quando a mulher falou para ele assim, a mulher disse assim, porém, ele recusou e disse à mulher, olha o que ele disse, olha o que José disse para aquela mulher que já estava passando dos limites, né? Ela estava querendo ter um caso com José e ia matar o sonho de Deus. Talvez quantos sonhos de Deus foram destruídos porque a pessoa não se cuidou, né? E deu brecha. Meu amigo, minha amiga, deu brecha, o inimigo entra, hein? Então você tem que tomar cuidado. Gênesis capítulo 39, o verso 8 diz assim, porém ele, está falando de José, porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Você viu aqui José? Ele tinha ciência, ele tinha temor de Deus. O que está faltando em muitas pessoas é isso, temor a Deus. Não é? Ele fugiu do pecado, ele fugiu de ter um caso com a mulher do patrão, vamos usar esse termo aqui. Por quê? Porque ele temia Deus. Primeiro ele falou para a mulher, olha, o teu marido confia em mim, eu administro tudo, menos a tua vida. Você tem marido. Eu não quero nada com você, estou fora. E eu não vou pecar contra o meu Deus. Então ele tinha temor. Então uma pessoa que tem temor a Deus, ela vigia. Ela não brinca com as coisas erradas. Ela não brinca com o pecado, com aquilo que muitas leis, inclusive no Brasil, já se tornou pecado em lei. Né? Aí como está na lei, é permitido, mas biblicamente é pecado. Então é isso, então por isso que existe, a sociedade está em transformação, em turbulência, porque muitas pessoas estão negociando princípios que Deus não negocia. O mundo mudou, as coisas mudaram, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Deus não mudou. Não é? Ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Então José tinha consciência. É isso que nós temos que entender. Se algo é errado, eu tenho que falar, pera lá, eu não vou pecar diante do meu Deus, porque Deus vê tudo, né? Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua vida, Deus sabe das suas reais intenções com relação às áreas da nossa vida, Deus é que sabe, não é verdade? Então, o importante é ter isso. Aí ele diz assim, e aconteceu o quê? Falando ela, cada dia José, quer dizer, você vê, todo dia ela ficava lá, é assim que você cai no pecado, no erro. Todo dia o inimigo vem, seja o inimigo, seja a tua mente, seja lá o que for, vai te... Não, vai, não tem problema não tem problema não. Quer dizer, e ela foi tentando, mas José ficou firme. E quem conhece a palavra sabe que no final ela armou uma cilada para José. José não fez nada, ele não pecou, mas ela o acusou, a mulher acusou, né? Que José estava tendo um assédio contra ela. E era uma mentira, né? E diante disso, ela conta a versão dela para o marido ficou furioso e mandou José para a prisão. Amigo, amiga, prezado e prezado ouvinte que está prestando atenção nessa palavra, você se sente que foi injustiçado de alguma maneira? Tipo assim, você não errou, você não falhou, mas foi uma injustiça? Então, se foi, pode ter certeza, Deus vai honrar você. Pode ter certeza, Deus honrará no tempo dele. Aí José, diz a Bíblia então, que ele é preso. Diz o verso 21 do capítulo 39 de Gênesis. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Quer dizer, o carcereiro que cuidava dos presos, que era o líder ali que cuidava, quando José chega lá, Deus já deu graça, Deus estava com ele. Então preste atenção que essa história é tão linda, que ela é muito explorada, pregada por muitas pessoas. Entenda uma coisa, José estava com Deus, mas aqui diz assim, o Senhor, porém, estava com José. Olha a diferença. Então Deus estava com ele. Se Deus estava com ele, Deus estava vendo cada detalhe. É isso que fortalece a nossa vida. É isso que você tem que entender, que vai fortalecer a tua vida. Ter certeza que Deus está com você. E você está com Deus. Essa unidade, essa conexão, essa aliança que você tem com Deus através do Senhor Jesus, né? Aí diz assim, e o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor Deus estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então José, tudo, até na prisão, primeiro ele estava preso injustamente, né? Então
Então quem está preso injustamente, Deus vai dar graça para sair dessa situação, né? Então, ele não estava pagando, só que ele não fez um erro, ele não cometeu um erro, era uma mentira, porém Deus estava com ele, porque Deus sabia que José ia ficar ali por um período apenas, e de fato isso aconteceu. Ele ficou um tempo ali na prisão, e como José era um homem de Deus, José ele tinha o dom, ele sonhou, ele teve sonhos, né? E José também, ele tinha o dom de interpretar sonho. É um dom que Deus deu para ele. Eu acho fantástico, eu acho tremendo uma pessoa que tem esse dom que Deus dá. É muito legal você ouvir um sonho de alguém e você ter um dom espiritual que discerne aquele sonho, sabe interpretar aquele sonho da pessoa, né? E tem sonhos que realmente tem uma interpretação, tem umas dicas de Deus aí. Então José estava lá e de repente, na prisão, chega ali também mais 2 presos. Um era o copeiro do rei e o outro era o padeiro. Eram pessoas também que cuidavam da comida do rei. E eles cometeram algum erro ali e foram parar na prisão. Aí fizeram amizade com José. E está escrito isso no capítulo 40 de Gênesis. Vai prestando atenção, queridos, preste bem atenção. Quando Deus, olha a revelação chegando aqui, ó. Deus tem planos para mim, para o Edson, para a Eva, para José, para Maria, para você que está me ouvindo agora, para todos vocês. Deus tem um plano para cada um. Então, quando Deus tem um plano e a gente anda na obediência de Deus, Deus vai conectar as pessoas certas a nós. Então, essas conexões. Então, tem conexão com pessoas que você pensa assim, por que será que eu conheci você? Tudo tem um propósito. Talvez tem gente que você conhece e não dá em nada, vamos assim dizer. Mas às vezes aquela pessoa foi uma ponte para você, ou você foi uma ponte para aquela pessoa, para você chegar em outro lugar. Então, mesmo que a mulher de Potifar mentiu, né? Mentiu, mas ela foi uma ponte que José foi para a prisão. Não era um lugar legal. Mas lá na prisão José se destacou e ele que cuidava dos presos. Gente, quer dizer, um preso vai cuidar dos outros presos. Assim era a moral de José. Por quê? Porque Deus estava com ele. Então, quando Deus está com uma pessoa, você não vai entender. Você não vai entender. Você não vai compreender. É impressionante. Então, quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, pode o inferno todo conjecturar contra aquela pessoa, mas Deus vai dar graça, Deus vai dar força, Deus vai dar ânimo, Deus vai dar sabedoria, Deus vai dar livramento. Então, você tem que colocar isso em mente, que Deus tem um plano especial para você. Deus tem um plano especial para você. Se você está pensando, puxa, mas... pastor, eu fiz coisa errada, nossa, eu vacilei aqui, ali, acolá. Bom, se você tem consciência disso, o caminho é o arrependimento. Peça perdão para Deus, fale para Deus, você e Deus. Fale, Senhor, eu errei nisso, nisso e nisso. Ou talvez nem errou, talvez é a tua mente que está acusando, talvez você está com a consciência pesada. Se reconcilie com Deus, peça perdão para Deus, Deus vai te dar força, Deus vai te dar ânimo, Deus vai te dar graça, Deus vai restaurar tuas energias. Errar, todo mundo erra. O que não pode é você permanecer no erro. Falhar, todo mundo falha. Todos nós, ninguém é perfeito, todo mundo falha. Mas não podemos ser ignorantes, ficar patinando no erro. Então Deus está dando uma oportunidade hoje. Nessa semana profética, cremos que Deus vai tirar muita gente do cativeiro, da escravidão, e vai te dar a vitória, em nome de Jesus, porque o Deus de José está conosco, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel é o mesmo Deus que nós seguimos, e através da nossa fé em Jesus Cristo. Jesus que diz que Ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. Então receba essa instrução, receba esta palavra. Seja abençoado e abençoada em nome de Jesus. E nós queremos concluir para a gente orar com você e por você. Que a Bíblia fala então que aqueles 2 homens, o copeiro do rei e o padeiro, ambos tiveram sonhos. E eles acordaram com aquele sonho e ficaram preocupados. E aí eles contam, como eles tinham amizade com José, eles contaram o sonho. Cada um deles, eu não vou ler o sonho aqui, mas tá, você lê o capítulo 40, 41 em diante aqui, que você vai descobrir. Mas ambos tiveram o sonho e contou para o José. E José, como ele tinha esse dom para interpretar, José interpretou. E disse, olha, daqui 3 dias, o padeiro, você vai sair daqui, mas você vai morrer. O rei você vai morrer. A sentença tua é a morte. Para o copeiro, José falou, olha, para você, daqui 3 dias, você vai sair da prisão e você vai voltar a servir o rei. Olha que coisa, né? Quer dizer, ele interpretou e assim sucedeu. Dali 3 dias, então, o padeiro, ele morreu.
E depois aqui diz aqui, ó, dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne. Isso aconteceu com o padeiro, né? Mas com o copeiro foi ao contrário. Ele saiu, voltou a servir ao rei. Preste atenção para a gente orar. Quando o copeiro saiu, ele foi trabalhar de novo lá no palácio para o rei. E a Bíblia diz assim, o copeiro, porém, não se lembrou de José. Olha que interessante, não se lembrou de José. Gente, o homem foi lá e não se lembrou, porque José, numas palavras atuais, vamos assim dizer, ele diz, ó, lembra de mim, tá, quando você entrar lá. José deu um recadinho para ele. Mas diz a Bíblia que o copeiro, nós podemos se esquecer um dos outros, às vezes acontece, né? Às vezes você pede um favor para alguém, você pede uma orientação para alguém, aquela pessoa esquece. Mas eu quero dizer para você, quando Deus tem propósito, os homens, as pessoas podem esquecer da gente, mas Deus não vai esquecer de você. Pode ficar tranquilo. Deus está vendo o seu trabalho, Deus está vendo a sua dedicação, Deus está vendo as suas atitudes, Deus está vendo, querido e querido ouvinte, prezados e amados, e todo esse povo querido que nos ouve em qualquer parte do Paraná, do Brasil, do mundo aí, né? E você que está nos ouvindo pelo canal do YouTube, ou vai ouvir, mesma coisa, Deus conhece o teu coração. Talvez você conheça, talvez você já é um cristão que conhece essa história bíblica, talvez você já até pregou essa história, talvez você ensina muito bem, talvez você fale até melhor que a gente. Amém, glória a Deus por isso, né? Mas Deus é fiel à sua palavra. Então, José foi esquecido, mas Deus não esqueceu, porque tinha um tempo. Deus trabalha com o tempo, e o tempo de Deus é diferente do nosso. Mas diz a Bíblia, no capítulo 41, que José, então, é lembrado. Deus fez o copeiro lembrar. Por quê? Porque o copeiro servia o rei todo dia. E um certo dia chega lá, o rei teve sonhos também. É a famosa história lá que o rei teve o sonho das 7 vacas magras, das gordas, das espigas formosas, das espigas secas, né? Ou seja, ele teve 2 sonhos. E daí o rei fez uma convocação. O rei, o faraó, falou, olha, ele chamou todos os sábios, os adivinhos, que era o pessoal que assessorava ele nessa área dele espiritual, mística, vamos assim dizer. E a Bíblia diz que o rei ficou perturbado. Ele falou, vocês vão ter que resolver a minha situação, vocês vão ter que interpretar o meu sonho. Se não interpretar, eu vou matar todos vocês. Quer dizer, ele já jogou e o rei falou, meu amigo. Naquela época, se o rei era como quase um semideus, né? Se não aconteceu, ele mandava matar mesmo, né? Então, aí nenhum conseguiu resolver o problema. Nenhum. Aí o rei ficou furioso, aí entrou em ação o copeiro. Aí o copeiro falou, ô faraó, quando eu estava lá na prisão, lá tem um jovem hebreu, o José, e lá eu tive sonho, o meu amigo também teve um sonho, e ele interpretou para nós. E o que ele falou aconteceu. Então tem um rapaz lá, ele chama José, ele é um hebreu. Aí o rei ouviu isso, você vê, na hora certa, Deus fez o copeiro lembrar. Então, amigo e amiga, tem a hora certa, pastor, sabia? Tem a hora certa de Deus lembrar da gente. Deus não se esquece, mas tem a hora certa. Deus vai falar, agora é a hora. Hoje é o dia dessa mudança. Esse mês de fevereiro é algo novo que eu quero entregar para você, Edson, Eva, João, Maria, Joaquim, Pedro, Fabíola, etc. Ou seja, Deus quer algo novo. Deus quer entregar uma vestimenta nova para você. Estou falando de uma vestimenta espiritual. Deus quer dar uma vestimenta nova para você, meu querido. Entenda, é uma linguagem espiritual. Não estou falando de roupa, mas é uma vestimenta espiritual, uma capa espiritual, uma unção espiritual, uma unção nova para esse tempo, aleluia. Há uma unção de Deus, Ele quer dar algo novo. Deus é coisa de coisas novas. Isaías 43, ele fala isso no verso 18 e 19, eis que dou a vocês coisas novas. Esqueça o passado, delete da sua mente o passado, não que você vai apagar a sua história, não é isso, mas Deus está dizendo, se você quer crescer daqui para frente, esqueça um pouco do passado, seja passado de bênção ou passado de dificuldades. Deus quer dar um novo hoje é o dia do novo de Deus para a tua vida. Se creres, verás a glória de Deus. Creia, Deus está falando. Então o rei, daí o faraó disse assim, então busque esse rapaz, busca ele lá. E interessante que o copeiro aqui contou toda a história de José. Ele falou para o faraó, ele disse assim, olha faraó, então enviou o faraó e chamou José e o fizeram sair logo ali da cova,
né, da prisão, porque não era uma prisão bacana, era uma cova, umas coisas bem complicadas, né? E barbeou-se, mudou as suas vestes, ó, mudou as suas vestes. Está escrito em Gênesis 41, o verso 14. E mudou as suas vestes. Por quê? Para chegar diante do rei, não podia chegar de qualquer jeito. Se fosse falar com o rei, tinha que estar bem apresentado. Então ele se arrumou, deram uma roupa nova para ele, deixou José bonitinho, bonito, como ele realmente merecia, né? E ele foi então diante do rei. Aí o rei contou o sonho e José interpretou o sonho. Houve ali a interpretação, José interpretou, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas se você quer e tem interesse, é só ler o capítulo 41 de Gênesis, tem tudo isso aqui. E quando ele contou, José interpretou, e a Bíblia fala que o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Quando Deus fala 2 vezes, ele tem pressa. Eu creio, pastor Everton, estamos vivendo um momento profético, estamos aí na eminência, a qualquer momento poderá acontecer o arrebatamento da igreja. A gente conhece as escrituras e acredita nisso, né? Que a qualquer momento Jesus virá buscar um povo. Esse momento pode demorar 1 ano, pode demorar 2, 5, 10, a gente não sabe o dia e a hora. Então é importante a gente entender que tudo pode acontecer, mas enquanto isso não acontece, então vamos cuidar das nossas vestes espirituais, vamos estar aguardando. Jesus, no Novo Testamento, a igreja é chamada de noiva, e Jesus é chamado noivo, e vai ter um casamento. Então purifique as suas vestes. E eu não estou falando de roupa, quero deixar bem claro, estou falando da sua veste espiritual, da sua caminhada com Deus. Busque, queridos e queridas ouvintes, acerte a tua vida com Deus em primeiro lugar. O primeiro acerto é com Deus, e depois vamos acertando as outras coisas conforme Deus vai nos dando direcionamento. E eu encerro essas palavras orando com você. E a Bíblia diz, no capítulo 41, verso 46, e José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Aí ele começou a administrar. E Deus prosperou a administração de José, porque Deus estava com José. É uma história linda, muito tremenda, e eu estou apenas fazendo um resumo, um compacto aqui para abençoar você. E a pastora Eva agora vai ficar com a parte da oração. A oração profética, baseado em algo novo, em roupas novas, em vestimentas novas que Deus quer dar a você, inclusive curar os traumas de muita gente. Tem gente nos ouvindo ou que ouvirá esse áudio ou vídeo que está traumatizado com a vida. Algum trauma travou a sua vida. Jesus vai te curar. Receba a oração da mulher de Deus em nome de Jesus. Pai, nós cremos nesta manhã que esta palavra nos sara, nos cura, nos liberta, nos renova para um tempo de milagre, um tempo de conquista, porque essa pessoa prosperou em tempos e em terras estranhas e diferentes. Mas ela está abrindo o coração hoje para perdoar aqueles que a beneficiaram e aqueles até que foram usadas pelo inimigo para prejudicar. Mas não foi o inimigo, às vezes o próprio Deus usou pessoas para tirar você de alguns lugares e colocar você em alguns lugares. E hoje você está liberando perdão para essa pessoa, porque ela não fez um mal, ela fez um bem para você, tirando você de alguns lugares e colocando você em outros lugares. E é isso que nós cremos, é isso que nós aprendemos, porque José tinha um coração sarado, perdoador, inteligente e muita sabedoria. O Senhor deu a ele para gerenciar, governar e administrar situações difíceis e complicadas. Mas o seu coração sarado, curado, não guardou mágoas, nem rancor, nem ressentimentos, e ele entendeu a revelação que Deus tinha para a sua vida, o seu desígnio, o seu propósito. E os nossos ouvintes, as nossas vidas, está no seu altar nesta manhã, Pai. E nós cremos que o Senhor sempre quer o nosso bem e o bem de cada um de nós. Por isso o Senhor vai nos conectando a pessoas, cidades, situações, geografias, lugares que muitas vezes não entendemos, mas o Senhor nos leva para grandes e poderosos milagres. E nós te pedimos agora que o Senhor venha em direção dessa causa impossível, difícil e complicada, que todos passam, estão passando, outros já superaram e outros ainda vão ter que aprender a viver diante de situações difíceis. Mas o Senhor nos ajuda, nos ensina, nos consola, nos levanta, nos sara, nos edifica, e que o Senhor venha abrir a nossa mente para entender
esses grandes propósitos 2021, esse ano extraordinário, dessa abundância de revelações, nessa semana profética em que o Senhor abre os nossos olhos espirituais, abre a nossa mente, o nosso coração, porque as suas mãos estão estendidas sobre nós. Porque o nosso alvo, o nosso propósito, o nosso projeto é levar cura, milagre, salvação aos povos e às pessoas e às nações e àqueles que ouvem a nossa voz, através das ondas amigas da Rádio Marumbi, chegando aos lugares. E muitas pessoas são libertas, curadas, saradas e conectadas com a bênção e com a vitória. E essa pessoa sai agora da escravidão e ela se torna livre para servir a Deus, livre para adorar a Deus. Cura, Senhor, os sentimentos. Essa pessoa que tem tantos problemas nos seus sentimentos, na sua vida sentimental, não consegue ser feliz, não consegue prosperar e nem avançar. Mas a partir de hoje, que haja uma libertação, nós declaramos, confessamos, acreditamos que o Senhor está limpando essa mente que estava cativa, oprimida e perturbada diante de tantas perdas, tantas lutas e tantas guerras interiores. E todos digam amém, eu recebo, eu tomo posse e a bênção é sobre o meu casamento, os meus filhos, a minha empresa, a minha saúde, os meus amigos e até os meus inimigos que vão contra aquilo que eu ensino. Nós declaramos a bênção do Pai, a bênção do Filho para todos que nos ouvem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração e agradecemos, Pai, pelos 31 anos que estamos completando hoje de feliz união, de casamento. Muito obrigado, Senhor, por estar pregando a Tua palavra, por estar podendo ser, quem sabe, apenas uma pedrinha na areia, no mar, mas que está fazendo a diferença com a Tua graça, favor e bondade. Ó Deus, e que esta bênção que tem estado sobre nós seja sobre todos os nossos amados e queridos ouvintes que estão nesta fé. E esta bênção seja estendida aos ouvintes e toda a sua descendência, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Recebe a cura, recebe a unção. Recebe o seu milagre, recebe a sua provisão. O programa acabou, mas a bênção continua. Aquele abraço, Deus abençoe Marco Antônio na técnica. Excelente trabalho e até a próxima programação. Tchau, tchau. Um grande abraço. Tchau, tchau. Agindo Deus, quem impedirá?